Cada vídeo do Devocional 2024 nós aprendemos e com certeza estes ensinamentos trarão resultados positivos para a nossa vida aqui e na eternidade. Venha comigo hoje entrando nos primeiros 4 capítulos do livro de 1 Reis. E eu trago aqui para você 4 perguntas sobre este livro. Eu quero respondê-la para você. Primeiro, quem o escreveu? Segundo, quando e por que foi escrito? Terceiro, qual o período que esse livro ele abrange? E quarto, por que ler esse livro e o que buscar nele? A partir de agora, vamos aprender sobre o primeiro livro de Reis. Primeiro, quem escreveu este livro? A tradição judaica considera que tenha sido o profeta Jeremias. E, muito provavelmente, ele escreveu durante o exílio babilônico dos judeus, por volta de 560, 550 a.C. Este livro demonstra a necessidade de tratar com seriedade os mandamentos e as promessas de Deus. O período que abrange este livro é desde os últimos dias de Davi, o reinado e a queda de Salomão, além da divisão do reino em Israel e Judá. Foi aproximadamente 971 a 846 a.C. E por que você deve ler esse livro e o que você deve buscar nele? Preste atenção. Encontramos a história de Salomão, o homem mais sábio que existiu, junto com relatos referentes a outros reis daquela época. Encontramos exemplos positivos para seguir o exemplo e erros para evitarmos. Encontramos a trágica divisão de Israel em Reino do Norte, tornando-se Israel, e Reino do Sul, tornando-se Judá, separados. Essa divisão prepara todo o resto da história bíblica. Devemos prestar atenção às advertências proféticas, ouvidas às vezes, mas com frequência abandonadas. Procure ver as promessas de recompensa por honrar a Deus em contraposição à negligência de Israel para com o Senhor e até mesmo seu descaso para com ele. Só aí você já vê o quão profundo é o conteúdo deste livro. Venha comigo então a partir de agora, capítulo 1, 2, 3 e o capítulo 4. No capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, nós vemos entrar na história uma mulher que, na velhice de Davi, foi separada para aquecê-lo. A palavra de Deus ela fala que essa mulher que foi escolhida para essa atitude, para tomar essa atitude, Abisag, ela era virgem, era bonita, mas um detalhe me chamou a atenção. Cedo ou tarde, nós sempre precisaremos de alguém. Não somos absolutos, nem Davi foi. Temos que valorizar o serviço e auxílio de todos os que nos rodeiam. Naquela ocasião, Abisag foi separada para aquecer Davi, que já era muito idoso. O versículo 5 ao 10, e do 29 ao 31, e do 33 ao 40, me chamou a atenção a história de Adonias. Ele entrou neste momento, no capítulo 1, e nestes versículos, porque ele quis roubar a bênção.
Existem os que querem roubar a bênção e existem os que tomam posse da bênção. A diferença entre estes é que o primeiro quer a glória para si. Toda pessoa que ela pensa em si, ela quer roubar a bênção de Deus, ela quer barganhar com Deus. Já o segundo, ele entrega a glória para Deus. Aquilo que Deus preparou para você, ninguém vai tomar. Ele já lhe entregou e em breve se concretizará. Você crê nisso? A mula, que nessa passagem fala sobre ela, e o azeite já estão preparados. O que seria a mula? A mula é o testemunho diante de todos. O azeite é a confirmação e a aprovação diante de Deus. Eu quero ler para você esses versículos que envolvem este assunto da mula e também o assunto do azeite. Olha só que interessante. A palavra de Deus, ela diz assim, olha só. Disse o rei Davi: chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhes o rei: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. Então colocaram ele na mula, e quem era colocado na mula do rei era então ali visto como o substituto do trono. Era o testemunho para todos. E aí, lá no versículo 39 diz: Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: viva o rei Salomão! O azeite é a confirmação e a aprovação diante de Deus. No capítulo 2, no versículo 2 e no versículo 3, nós vemos Davi dando um dos seus últimos conselhos ao seu filho, Salomão. E eles servem para nós. Ele diz assim, olha que interessante. Disse Davi: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. São ensinamentos poderosíssimos, não é verdade? Para quem quer de fato fazer a diferença. Ser corajoso e ser maduro. É diferente de você ter coragem. Ser corajoso é você ter a sua personalidade, a sua característica, o seu interior é vestido de coragem. E ser uma pessoa madura, que vem com responsabilidades e com tudo aquilo que você passa como experiência, é o que lhe amadurece. E ele diz, guardar e andar nos preceitos de Deus. 4 ensinamentos e orientações. Ser corajoso, ser maduro, guardar e andar nos preceitos de Deus. Que maravilha, né? Do versículo 13 ao versículo 25, nós vemos uma busca em Deus por sabedoria, para discernir os pedidos e conselhos das pessoas ao seu redor. Como assim? Quando nós vemos ali, por exemplo, quando aconteceu a chegada de Salomão, aliás, Adonias, quando Adonias, ele fez um pedido que tinha uma outra intenção. Ele chegou até Batseba e pediu Abisag.
Quando eu falo que você tem que buscar em Deus sabedoria para discernir os pedidos e conselhos das pessoas ao seu redor, é porque muitas vezes o que você ouve de pessoas é com uma outra intenção. Existem palavras que elas têm uma segunda intenção. Então você não pode ser tolo e nem ingênuo. Como Salomão naquele momento não foi. Ele não foi tolo e nem ingênuo. Quando ele viu aquele pedido, ele percebeu a perspicácia, ele percebeu que havia sagacidade naquele pedido. Você precisa ter esse entendimento espiritual. Agora, do versículo 36 ao versículo 46, nós vemos que Deus, ele tem misericórdia. A misericórdia dele dura para sempre. Mas se decidirmos sair do temor a Deus, estamos rejeitando a misericórdia, que foi o que Simei fez. Quando foi dado a ele a direção para que ele ficasse ali em Jerusalém, e ele pegou, depois de um certo tempo, tomou a decisão de sair, e aí você sabe, ele foi decretada a sua morte. Porque ele saiu debaixo do temor. E quando nós saímos debaixo do temor a Deus, como esperar ou confiar ou aguardar a misericórdia de Deus se nós tomamos essa decisão? E quantas vezes, a palavra que hoje falamos ser boa, como ele falou para Salomão, depois de um tempo nós a rejeitamos porque achamos que aquela palavra já não serve mais para nós. A gente precisa ter muita consciência daquilo que estamos fazendo. Agora, o capítulo 3, no versículo 1, diz um ensinamento profundo. Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor, e a muralha à roda de Jerusalém. Você vê que os casamentos dos reis asseguravam paz. A maior parte dos 700 casamentos que Salomão teve eram de caráter político. Apesar de ser uma prática politicamente vantajosa, nós vemos que Moisés deixou claro que os reis de Israel não deviam ter muitas mulheres. Você pode ver isso em Deuteronômio 17 e 17. E você sabe, foram as mulheres de Salomão que acabaram provocando a sua queda, infelizmente. No versículo 3 do capítulo 3, a gente encontra um ensinamento profundo para nós nos dias de hoje, porque Salomão continuava oferecendo nos altos que eram altos pagãos. Ele sacrificava nos altos e queimava incenso. Tal como era proibido oferecer a Deus em um ex-altar pagão, você vê isso em Números 33, 52, Deuteronômio 12, do 3 ao 8, para que não houvesse mistura de fé e cultos, nos dias de hoje nós também não podemos misturar o evangelho puro e simples com doutrinas, ideologias e fábulas humanas, como diz em 2 Timóteo 4,4, Tito 1,14, 2 Pedro 1,16. Temos que cuidar com os poréns em nossas vidas referentes à vida espiritual. Quando nós colocamos algum porém, eu faço isso, porém aquilo. Esses poréns, eles na verdade são tropeços para as nossas vidas. Nós vemos no capítulo 3, do versículo 9 ao 14 e do capítulo 4, 24, o pedido de Salomão, quando ele pede sabedoria a Deus. E o pedido que fazemos fala mais sobre quem somos do que o que queremos. Quando ele fala sobre a videira e figueira, eram símbolos de prosperidade e paz, que se revelou em seu reinado. Tudo por causa do pedido que ele fez para agradar a Deus e não a si mesmo. Quando nós pedimos sabedoria a Deus, recebemos a capacidade de proceder diante de todas as circunstâncias. E essa sabedoria, se você pedir a Deus, Ele vai lhe dar, para que você possa, através dela, ser uma pessoa feliz e realizada.
Amanhã voltamos com vocês entrando no livro de Provérbios. Até lá!